Olá, seja bem-vindo ao canal FIFácil, aqui fala de Diogo Arantes. A gente está mais um FIFácil Entrevista. Hoje eu tenho o prazer e a honra de receber Guilherme Grau, da Valor Investimento, para falar um pouquinho sobre o Vigia. O Vigia, para quem não conhece, é um fundo do agronegócio, né? É um mercado que está crescendo bastante agora e a gente vai conversar sobre o fundo e também sobre o mercado agro. Para começar, Guilherme, seja muito bem-vindo de novo ao canal e espero que você tenha gostado da última vez e agora a gente continua mais o papo aí falando do agronegócio. Legal. Boa noite, Diogo. Obrigado pelo convite. Mais uma vez é um prazer estar aqui. Enfim, foi muito legal outra vez e fico contente de estar aqui de novo podendo conversar, falar do agro, falar, enfim, das oportunidades que a gente tem. É sempre muito legal. Legal. Bom, esse mercado agro, assim, eu quero levar algumas discussões interessantes, mas como é que você enxerga hoje a questão de insumos, preço fertilizante? Eu acho que está pressionando o custo dos produtores, está pressionando. Como é que em relação às margens também das distribuidoras, né? Eu queria que você. Eu acho que essa discussão. E aí depois a gente segmenta para falar, olha, esse segmento aqui é mais afetado que esse, que não usava tanto. Vamos primeiro falar desses custos em relação à margem das distribuidoras e também do. Legal. A gente viu, enfim, acho que os últimos anos aí têm sido anos muito bons para o produtor em geral, enfim, todas as commodities agrícolas com um valor muito alto de preço. E aí acho que com o advento de Rússia aí, na guerra na Rússia com a Ucrânia no último ano, o impacto no preço do fertilizante, né, dos insumos em geral, já vinha um pouco pressionado, até porque as commodities acabam puxando um pouco isso daí. Mas no caso da Rússia, de fato, a velocidade do aumento foi realmente muito forte. Então, assim, a Rússia é um dos principais, tanto a Rússia quanto a Bielorrússia, são os principais produtores, e aí o medo do desabastecimento levou uma corrida muito forte aí de preço e, hoje a margem do produtor, em geral, né, em todas as culturas, ficou bastante comprimida, tá? Ela vinha muito boa aí há uns 2, 3 anos, e acho que o mercado faz, o próprio fornecedor, né, o cara que tem, né, enfim, fertilizante é commodity, né, então você sabe que também o preço depende muito de oferta e demanda, né, a demanda continua muito aquecida porque a commodity está muito alta, e aí quando a oferta foi afetada, o preço foi lá em cima, o medo do desabastecimento, enfim, eu acho que já vem num viés de queda já, até porque você tem capacidade instalada em produtores e tal, né, você vai se adaptando, etc., mas as margens encolheram bastante esse ano, acho que essa é a grande mudança consistente nas variáveis. E a margem mudou só para o produtor ou para as revendas também melhorou, piorou? As revendas conseguiram. Porque eu imagino que sim, talvez ela não tenha tanto estoque, né? Se você não tem estoque, a sua margem praticamente muda muito pouco, né? Agora, você tem estoque, tem algumas com mais estoques, outras com menos estoque, elas costumam trabalhar assim? Como fertilizante é algo que se trabalha em larga escala, ocupa bastante espaço, volume, etc., todo mundo tem um certo estoque de passagem, mas é diferente de um defensivo, né? O É. defensivo, você tem uma fortuna em 2 galãozinhos, né? O fertilizante, por ser commodity, é diferente. Então, assim, você não tem uma safra de estoque de passagem em cima disso, né? Então, você tinha um volume razoável, né? É um fluxo constante aí de entrega, mas é diferente do defensivo. Então, eu acho a leitura que eu tenho das CVs é muito de caso a caso, como o pessoal precificou, enfim, não é uma regra, mas quando você tem um insumo que está faltando, aí você tem um aumento relevante, né, no valor nominal, né, do mesmo metro cúbico que você tinha de fertilizante, isso daí acaba sendo, você acaba tendo uma melhora na margem, né? Então você faz faturamento, etc. Tudo bem, você precisa de mais capital de giro, você tem todo o impacto no ciclo operacional e ciclo financeiro das empresas. Mas para o cara que conseguiu manter, né, e acho que a grande maioria conseguiu manter o ciclo aí o fluxo de fornecimento, o pessoal acabou tendo boas margens. Eu vou te dar um exemplo, eu acabei de voltar, a gente fez anualmente aí continua fazendo o Oiapoque Chuí aqui, né, de visitar as regiões produtoras, acho que é bastante importante. Acabei de voltar do Rio Grande do Sul, a gente tem alguns ativos importantes lá e foi uma semana muito legal. A gente faz desde o sul do estado, né, passamos ali por Santa Maria, subimos para Santa Rosa, vimos bem ali a evolução da lavoura como está, e outro desdobramento aí de Rússia, né, o ponto do trigo, né, então a gente viu a lavoura de trigo que vem bonita e bem, está chovendo bem agora, né? E é como a gente foi entender como foi essa última safra, né? E soja, principalmente no oeste ali, acabou sendo bastante afetado, né? Por vernico que teve ali no momento da soja. E quando você vê o balanço das cooperativas, né? Em geral, né? Enfim,
Cada caso é um caso também, mas assim, os caras em regiões que foram afetadas até em 40% de quebra, no caso da soja, os caras mantendo bom faturamento, boas margens. Por quê? Porque o insumo, né, o volume de venda de insumo, e a cooperativa acaba tendo uma dinâmica muito parecida com a revenda, né, ela acabou compensando nesse sentido, além das outras culturas, enfim, milho, agora o trigo vem bem e tal, arroz em algumas regiões, mas uma quebra foi compensada pelo aspecto da venda do insumo, que mostra de fato que para o intermediário que trabalhou bem isso daí, né, se antecipando, tendo fluxo de fornecimento e precificando de maneira adequada, o cara conseguiu manter um resultado, mesmo no ano muito desafiador em termos climáticos para a região. Tá? Então, acho que é um bom exemplo aqui. Para o Brasil, é um risco a gente depender 80% desses insumos externos? A gente tem capacidade produtiva? Porque, assim, eu imagino que, tirando acho que o Brasil tem minas de quase tudo que é para produzir, mas tem poucas, se eu não me engano, de fertilizantes mesmo, tem uma lá no... Você vai ter, né, alguns compostos que você tem aqui e alguns que não, né? Enfim, então acho que é potássio, enfim. Você tem até minas identificadas em regiões ambientais, né, entre outras. Na verdade, quando você fala de mineração é um negócio de investimento pesado, capital intensivo. Então você tem que, para sair da inércia, você tem que ter um esforço razoável. Então, eu acho que essa discussão vem à tona e pensando em termos estratégicos, é uma leitura pessoal minha, mas eu acho que porque você pega um ano também que está muito barato e fala assim, putz, não é tão interessante, mas se fosse pensar, a gente podia botar uma indústria extremamente relevante para o país, quase 30% aí, do PIB relacionado à água, eminentemente exportador, e falta fertilizante por causa de uma guerra, e aí, né? Porque, se eu não me engano, a Petrobras tinha a Fafem, né, que era uma fábrica de fertilizantes, e ela ia construir uma lá no sul do país, que acabou não dando certo, e ela já tinha uma lá em Aracaju. Em parte dos fertilizantes a gente tem autossuficiência, mas em parte não, entendeu? Dentro dos compostos, né? Fósforo, nitrogênio, potássio, então é mais você fechar a cadeia inteira, você ser autônomo em todos, tá? Então você tem grandes... porque quando eu vejo 20, assim, não sei se esse dado que eu peguei tá certo, né? Mas quando eu vejo que o Brasil só consegue produzir, que ele produz, né? Porque ele consome, né? Porque o Brasil também, a produtividade da safra do Brasil nos últimos 10 anos, eu acho que triplicou também. A gente ficou muito mais produtivo, a gente tem uma tecnologia, talvez um dos países mais tecnológicos nessa área também. Então, assim, é natural que a capacidade produtiva tem que acompanhar isso. E a minha pergunta é, será que a gente não conseguiu acompanhar a capacidade produtiva e é esse o déficit que a gente enxerga hoje? Eu acho que não. Você tem regiões assim que são historicamente produtoras. Pega o Marrocos, a própria Rússia ali, o Canadá, enfim, no hemisfério norte ali na América do Norte. Então, principalmente essa parte de potássio. Então, você tem essas regiões historicamente fornecendo e a preços bons. O Brasil, no modelo dele de agricultura, por exemplo, você consome mais insumos em geral, tá? Isso defensivo e fertilizante do que a Argentina, por exemplo, uma questão de perfil de solo, etc. Então, você investe mais na safra, você tem uma dependência maior dos insumos em geral. Por isso que o Brasil é o maior consumidor de fertilizante, enfim, defensivos aí do mundo. Tá? Não ser autossuficiente nessa hora que entra a discussão. Você não é autossuficiente em todos os insumos. Né? Então, e é commodity, né? Não estou falando de nada. Então, assim, a partir do momento que você vê dá uma pancada dessa pela falta, você, dentro do estudo de habilidades, fala assim, não, realmente faz sentido, né? Então, talvez dentro da modelagem aí das empresas de fertilizante, talvez passe a fazer sentido você ter essa diversificação nesse sentido. Embora, no fim das contas, né, era uma conversa, uma discussão que a gente tinha, falava, tudo bem que de um ano para o outro, sem planejamento, a gente está falando de pressão de escala, né? Você tem que saber quanto você vai extrair, mas as minas, a capacidade das minas, acho que a capacidade instalada das minas na América do Norte dão vazão, mesmo se tirando a Rússia, que tem uma parcela relevante do mercado, né? Então, de novo, é commodity, não é tecnologia agregada. Então, oferta e demanda, você tem uma linha tênue, uma sintonia fina que você faz, né, em relação a isso. Por isso que, se olhar o balanço da Mosaic, da Nutrim, pô, espetacular, né? Acabaram conseguindo ter aumento de faturamento, né, assim, de volume, né, e faturamento com certeza, mas e com preço e com margens, né, acho que vai ser difícil pegar um ano que eles tenham margens tão boas que nem esse ano, e faz parte da dinâmica do mercado.
pensando como país, para você ficar menos exposto, eu acho que até com uma segurança aí para o produtor, ter essa suficiência, mas tem que ser econômico viável economicamente, né? Então é quando você fala que é commodity, né? Você vai ter que fazer um puto de um capex para poder fazer a retirada, sendo que você vai no mercado ali e compra por um negócio. Então, exatamente. tem que ser uma empresa que vai chegar a realmente fazer e modificar isso. Então, tem que ter uma empresa com... E é uma briga grande, né? Assim, estrategicamente, né, para o país, né, ter alguma política que estimule, que faça. É que talvez 40%, que tenta chegar numa margem de segurança, ou seja, não dependesse 80%, chegar na margem de 40% a 50% ali, seria uma coisa que... Mas estrategicamente é uma discussão importante. Você não pode, a gente viu que, pô, no final, em ambiente de guerra, a comida é uma arma importantíssima. Então, se a gente for pensar em termos estratégicos, você não pode ficar exposto a uma variável dessa, né? É um risco a ser... No final, do que a gente faz no agro, acho que o grande ponto é a gestão de riscos. E esse é um risco a ser gerenciado. E não só esse, como o desdobramento dele, né? Então, a gente, pô, o desdobramento que teve isso dentro da cadeia, né? Assim, de novo, né? É risco e oportunidade, né? Enfim, o pessoal de fertilizante ganhou muito bem, como não ganha, entendo que é mais apertado. O produtor que vinha com margem muito boa se apertou. Então, você vê o negócio que acontece do outro lado, né? Você mexe em toda a dinâmica do mercado. Na parte da soja, enfim, na parte do trigo, principalmente. Então, enfim, o Rio Grande do Sul, eu vi o trigo bombando. A área que a pessoa que não plantava trigo, né, plantando, a área que é mais tradicional, plantando mais. A parte de evolução aí de cultivar, né? O trigo brasileiro vindo com mais qualidade. Então, é legal, traz à tona isso daí, um trabalho que já vinha sendo feito ali, que estava mais em silêncio. A gente conversou com o pessoal dos moinhos ali também. Então, você vê que a cadeia inteira vem se mexendo, né? O Brasil ficando mais competitivo em relação à Argentina, é o grande. O Brasil importou sempre muito, sempre o grande player de trigo. É isso que eu ia perguntar.